Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo entrevisto outro colunista, um novo colunista do jornal, o deputado federal Marcel Van Hatten, que escreveu sua coluna de estreia justamente no dia em que tomou posse em Brasília para o segundo mandato como deputado federal, representando uma parcela da população do Rio Grande do Sul. O deputado, quem acompanhou a posse e a eleição para presidente da Câmara, vocês viram. O deputado foi candidato também a presidente da Câmara e teve um desempenho melhor do que teve em 2019, quando assumiu o primeiro mandato e também concorreu logo de cara à presidência da Câmara. Ele fala disso, fala de suas bandeiras como político e fala também sobre o seu assunto de estreia na coluna da última quarta-feira aqui na Gazeta do Povo, que é liberdade de expressão. Assista a entrevista. Eu estou aqui então com o deputado Marcel Van Hatten, deputado federal, segundo mandato, reeleito pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul. Já ia falar o partido errado aqui, olha que vexame. E meu colega, colunista da Gazeta do Povo, muito bem-vindo à Gazeta do Povo mais uma vez. Eu sei que a estreia foi semana passada, já parabéns pela coluna de estreia, vi que foi muito bem recebida pelos assinantes. E já praticando, ou voltando a praticar um pouco do jornalismo, né? Porque o senhor é jornalista por formação, não é? Sem dúvida. Em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado, Cristina, pelo convite para estar conversando com você e também a Gazeta do Povo pelo convite para participar desse hall seleto aí de colunistas, né, dentre os quais você se inclui e tantos outros colunistas que eu admiro muito e que os assinantes da Gazeta têm o privilégio, né, de poderem ler. Eu tenho a formação no jornalismo, nível de pós-graduação, fiz um mestrado em jornalismo exterior na Universidade de Aarhus, da Dinamarca, o primeiro ano, e segundo na Universidade de Amsterdã. E antes disso, antes mesmo da formação em jornalismo, iniciei como repórter no jornal da minha cidade. Aliás, comecei como entregador de jornais lá. Depois eu passei para a reportagem do Jornal da Cidade, de Dois Irmãos, e volta e meia também contribuí com artigos de opinião ou mesmo com matérias jornalísticas para meios de comunicação brasileiros. Mas esse início como entregador, que era o início lá no passado, né, das antigas gerações de jornalista, ele é muito importante que te coloque em contato direto com o público. Acho que traz um rol de aprendizado que às vezes os bancos universitários não trazem, né? Deputado, eu puxei Claro. o início da conversa por essa sua formação em jornalismo, não só para divulgar um pouco mais aqui para quem ainda não sabe que o Marcel agora é colunista da Gazeta do Povo, mas porque eu achei intrigante que na sua coluna de estreia, que por acaso foi no dia da posse, né, do novo ano legislativo, aí, do dia da eleição para presidente da Câmara, do Senado também, enfim, um dia que os assinantes da Gazeta acompanharam o noticiário com muito interesse. E o senhor coloca ali como tema de abertura liberdade de expressão, que é uma convicção, assim, um valor sine qua non para a Gazeta. A Gazeta não abre mão disso. E foi um dos únicos órgãos de imprensa, por incrível que pareça, que nos últimos 4 anos, diante de tantos ataques à liberdade de expressão e até à própria liberdade de imprensa, se manteve firme na defesa da liberdade de todos poderem falar o que quiserem, resguardado o anonimato, como diz a Constituição, né? Mas, enfim, que quem se sentir eventualmente ofendido, que busque os caminhos legais para isso. E parece que essa não tem sido a tônica do pensamento nem no parlamento, né? Eu sei que é uma pauta sua também, e já queria puxar a pergunta: como é que você pretende atuar a partir desse mandato, nesse aspecto específico, na defesa da liberdade de expressão, que é a defesa da própria democracia em si? Eu vou seguir nessa mesma linha que eu já apontei no primeiro artigo, até foi uma feliz coincidência, né, que minha coluna inicial tivesse saído com o dia da minha posse como deputado federal reeleito e também quando me coloquei à disposição mais uma vez dos colegas deputados, colegas parlamentares, para ser presidente da Câmara dos Deputados, né? Foi um momento importante para marcar uma posição também em defesa das liberdades que tem sido a tônica, né? Das minhas falas, das minhas ações no parlamento nos últimos 4 anos, e de fato a Gazeta do Povo tem tudo a ver com essa minha defesa da liberdade, porque ela garante a liberdade para os seus colunistas, para os seus jornalistas e defende-a perante os seus leitores num momento tão difícil no Brasil que talvez o mais fácil fosse se curvar. Aliás, é um momento difícil no mundo, é um momento de adaptação. O que está acontecendo com a mídia tradicional tem muito a ver com a revolução tecnológica, a facilidade com que as pessoas hoje têm acesso
a meios de comunicação portáteis, redes sociais, e muitos meios de comunicação não estão conseguindo se adaptar a essa realidade. Em vez de se adaptar a ela, continuando a defender os valores basilares da liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, estão preferindo confrontá-la ou até mesmo enfrentá-la. E os métodos para que isso possa ser de alguma forma feito são os piores possíveis, porque acabam dando mais poder ao Estado, em particular aqueles que agem fora dos ditames constitucionais e da lei, e menos poder ao indivíduo. E eu, assim como eu vejo a Gazeta professando essa mesma linha, né? Eu acredito que não é tentando confrontar a realidade que nós vamos alterar, nós temos que observá-la e nos adaptar a ela sem perder vista dos nossos princípios e valores. Aqui entrou em vários assuntos que eu quero ampliar um pouco aqui a discussão, porque a gente está vendo já o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados, começar a discussão de regulamentação da mídia, das mídias, das redes sociais. Isso vem muito forte com esse governo Lula. Ele defende, já defendia no passado, não conseguiu implantar, mas aí com aquele projeto PL das fake news, né, o fatídico projeto das fake news, isso ganhou corpo, uma adesão não só do PT, mas de outros partidos de esquerda, e a gente viu que as redes sociais nesse Brasil, sob tirania da toga, digamos assim, sob muitas decisões questionáveis das cortes superiores acerca da liberdade de expressão, a gente viu que algumas redes sociais, quase todas elas, na verdade, começaram a agir por conta própria também, com bastante arbítrio, né? A gente vê, vou citar o caso da Revista Oeste, por exemplo. A Revista Oeste teve o canal do YouTube derrubado por decisão própria do YouTube. E a única alegação é conteúdo nocivo, mas que conteúdo nocivo traz uma revista que outras não tragam, que outros órgãos de imprensa não tragam para continuar no ar. Não tem uma explicação mais lógica. E aí a gente, como cidadão, e tem milhares censurados, né? Muitos jornalistas, muitos deputados, parlamentares também sofreram isso. Depois a gente pode até falar do episódio que envolveu o seu nome, também ali meio, né, no acostamento, digamos assim, da pista principal de quem estava realmente sofrendo censura, mas tem milhares de cidadãos comuns que estão censurados nas redes sociais, não por ordem do judiciário, mas porque as redes sociais entraram na onda. E aí fica aquele medo, obviamente, também do cidadão comum, o que vai ser um projeto de regulamentação da mídia. Quem vai dizer o que é verdade e o que é fake news, como eles gostam de dizer? E pior, quem vai dizer até onde vai a possibilidade de a gente opinar? Porque nos últimos anos o que a gente vê é uma criminalização da opinião, especialmente no Brasil. A gente sabe que isso fora também está acontecendo. Então, qual é a visão que você especificamente tem como parlamentar desse projeto, do andamento que ele pode ter ali no parlamento, e se a oposição que existe a ele é suficiente para pelo menos barrar uma regulamentação da censura, por exemplo? Sim, eu prefiro acreditar que o parlamento vai seguir a mesma posição que teve recentemente, se não me engano, foi no ano passado, quando rejeitou até mesmo o requerimento de urgência do PL das fake news, né? Foram apenas 8 votos de diferença, mas não houve a maioria absoluta necessária de 257 votos para que o projeto fosse pautado no plenário da Câmara dos Deputados. E é interessante lembrar que o relator daquele projeto era o deputado Orlando Silva, um deputado comunista, né, do PCdoB. Tratando de fake news, a maior fake news que talvez exista na política é de que o regime comunista é democrático, né? Isso é uma mentira. Qualquer país comunista é país totalitário, onde só se pode ter um partido e uma forma de pensar. Então, de um lado, nós temos essa tentação autoritária vindo daqueles que estão na esquerda, que estão hoje, né, no governo federal, petistas, comunistas, socialistas, e de outro lado, nós temos também o receio, que até é bastante compreensível, de muitas pessoas que veem as redes sociais e os meios de comunicação em geral como locais em que se disseminam ideias com as quais elas não concordam ou com as quais elas até têm uma profunda ojeriza, né, e discordância. Agora, liberdade de expressão, se for alguma coisa, é justamente a liberdade de você ter acesso a informações com as quais você não concorda.
né? A vida em sociedade ela não é perfeita, as opiniões são diferentes umas das outras. E para aquilo que transgredir o que é legal, e já há previsão legal tanto no Código Civil como no Brasil, né? Também nas nossas leis penais, já há previsão de punição. O que for transgressor das leis existentes, existe já remédio para que seja corrigido. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós adentramos essa discussão, porque, lamentavelmente, né, sob uma roupagem de uma proteção das pessoas quanto a falas com as quais elas talvez não estejam muito à vontade, acaba se dando muito poder ao Estado e a políticos que têm todo o interesse em calar aqueles com os quais eles discordam. Foi boa essa tua observância sobre comunismo, porque realmente você querer tolher o pensamento diferente e implantar um pensamento único é justamente a prática dos regimes comunistas. A democracia, ela está baseada no convívio dos contrários, e é isso que é antidemocrático, é você impedir o convívio das ideias contrárias, né? A gente vê todo esse discurso sendo colocado, uma narrativa mesmo vai sendo construída como se essa fosse a verdade, e quem pense diferente, que o impostor ali, o golpista, o terrorista, sei lá, os termos que eles gostam de usar atualmente. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para uma outra questão aí que você trouxe agora há pouco, que foi a sua candidatura à presidência. Teve 20 votos, se não me engano, né? Foram 19 votos. Que eu lembro que em 2018, ainda eleito em 2018, início de 2019, ainda um estreante na política federal, porque eu sei que você teve experiências na política no estado do Rio Grande do Sul, na sua cidade também, né? Mas no universo de Brasília ali era estreante e também colocou seu nome para a presidência, mas naquele momento, obviamente, seu nome não era tão conhecido e teve menos apoio. O que você viu por trás desses 20 votos? E ainda que seja pouco, perto dos 464 de Arthur Lira, mas foi já um início de... não gosto de usar a palavra rebelião, mas vamos lá, de um grupo dizendo, olha, tem que surgir uma nova alternativa, não dá para a gente ficar nesses conchavos eternamente. Sim, a intenção de lançar a candidatura era a de marcar uma posição à direita, né? E o Novo, que diminuiu de tamanho, na eleição de 2018 nós tínhamos 8 parlamentares, hoje nós temos apenas 3, de certa forma cresce em influência quando eu obtenho, agora na eleição de 2022, para a presidência da Câmara, mais votos, né, de parlamentares que não são do Novo do que nas eleições de 2022. Então foram dos 3 o Novo, mais 16, 19 votos que representam isso, como você disse, uma vontade realmente de confrontar o status quo e dizer, olha, os acordos eles não podem significar conchavo para tudo, porque hoje o que a gente vê é o mesmo candidato a presidente eleito por Bolsonaro da Câmara, né, e o mesmo candidato a presidente do Senado eleito pelo Bolsonaro terem sido eleitos pelo governo Lula em 2023. E Né? na Câmara Eu foi errei mais o ano, falei assustador ainda, 2023. né? Na Câmara foi mais Foi, assustador por ter tido apoio do PT e do PL, que são os partidos em tese mais antagônicos do momento, para a reeleição de Arthur Lira. Então, realmente fica uma incógnita. O que exatamente. está por trás disso? Exatamente. Tem sempre, cada um tem alguma explicação a dar, né? Em especial para os seus eleitores, quem votou em Arthur Lira ou em Rodrigo Pacheco. Mas a verdade é que esse resultado que nós tivemos, né, na eleição para a presidência da Câmara foi muito positivo, porque eu anunciei a candidatura um dia antes, na companhia da Adriana Sim. Ventura, do Deltan Dallagnol e do Maurício Marcon, e se nós tivéssemos conseguido trabalhar da forma como trabalhou a candidatura do Rogério Marinho no Senado, por alguns meses, digamos, desde novembro, dezembro do ano passado, certamente o resultado em número de votos teria sido muito mais expressivo. Mas em qualidade da nossa apresentação, do nosso cartão de visitas ao parlamento, sem dúvida nenhuma, essa participação acabou demonstrando à sociedade brasileira que teve bastante a oferecer e que a oposição vai crescer muito ao longo desse período agora na Câmara. Talvez tenha sido um movimento importante pensando em 2025, né? 2025, Arthur Lira não pode de novo se candidatar à Claro, presidência, outros nomes terão que surgir. Não sei se o senhor sem já dúvida. cogita isso, mas imagino que se venha como candidato a presidente em 2025, a chance seja bem maior. Sem dúvida, a gente até já comentou que tomara que surjam outros nomes, nós tenhamos candidaturas que se coloquem
para a eleição na presidência da Câmara de 2025, e se não surgir no campo do direito, né, desta vez, ao contrário das demais, desde já, eu disse, já vou trabalhando essa pré-candidatura para a gente ter o máximo possível de votos e, quem sabe, vencer a eleição para a presidência da Casa. Deputado, gostaria de ficar uma hora aqui conversando com você. Sei que tem muito assunto para conversar, mas não queria encerrar a entrevista sem perguntar sobre a CPI do abuso de autoridade, que já estava com o número de assinaturas mais que suficiente no fim do ano passado. Arthur Lira não quis abrir ali por ser final de mandato, final de legislatura, enfim, mas recomeçou, né? Já está com bastante assinatura de novo. Já temos quase 100 assinaturas, deve estar fechando 100 assinaturas por agora, a gente está indo atrás de mais parlamentares. Eu espero que nessa semana a gente consiga as 171 necessárias, até para que ela seja protocolada e não venha a ser preterida, né, na fila, como teria acontecido no ano passado se ela se ainda houvesse tempo na legislatura. Nossa CPI era, no fim das contas, a 11ª a ser protocolada, não houve quase aberturas de CPIs por causa do período da pandemia, então nós acabamos nos prejudicando por isso também, mas agora não há mais desculpas para isso. Eu espero contar logo todas as assinaturas, porque os abusos de autoridade cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral precisam ser investigados, precisa haver responsabilização, as vítimas precisam ser ouvidas e nós precisamos reequilibrar os poderes. Não pode ter um poder se achando mais do que o outro, não pode ter um ditador de plantão no Brasil. Nós somos uma democracia, um Estado de direito constitucional, e assim precisa ser preservado, e para isso o instrumento da CPI vai ser fundamental. E as pessoas se perguntam muito o que mais é possível fazer, mais nada é possível fazer. O Senado se omite na fiscalização da alta cúpula do Judiciário, mas a Câmara tem um papel importante e pode ser uma saída mesmo, uma CPI, né? Sem dúvida, a Câmara tem todas as prerrogativas para isso. É possível também que nós façamos uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito, juntando senadores e deputados, mas enquanto no Senado, onde deve se iniciar essa coleta de assinaturas, não há essa movimentação ainda, nós já estamos trabalhando nas coletas das assinaturas dos deputados. Eu espero que em breve a gente tenha a CPI instalada. Deputado, para finalizar mesmo, CPI do 8 de janeiro, na sua opinião, é necessária? Pode sair realmente? Sem dúvida nenhuma, e quanto mais o governo coloca óbice para ela, porque primeiro era a favor, agora já não é mais a favor. Inclusive está decretando sigilo sobre as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. Por que sigilo sobre as imagens se o governo tem justamente o dever de contribuir com todas as investigações e a sociedade saber exatamente o que aconteceu ali dentro? É preciso que sejam punidos exemplarmente todos aqueles que cometeram atos de vandalismo, sem dúvida nenhuma, assim como é preciso também averiguar, investigar e punir eventuais ações ou omissões do próprio governo, seja ele do Distrito Federal, seja do governo federal, para que essas ações ocorressem. Então, esse sigilo imposto sobre as imagens de segurança da Câmara de Segurança, perdão, do Palácio do Planalto é muito preocupante, e por isso mesmo é preciso ainda com mais força defender que seja instalada essa CPI do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar, vamos torcer para que as duas CPIs sejam abertas e o quanto antes, né? Deputado, muito obrigado pela Sem entrevista, um dúvida. bom dia e um bom mandato. E vida longa Muitíssimo aqui na obrigado. Gazeta, né? Boa experiência como colunista. Sem dúvida, estou gostando bastante, espero que os eleitores também o estejam. Estou muito feliz com a repercussão até aqui e pode contar comigo pelos próximos, né? Pelas próximas quartas-feiras, como colunista da Gazeta. Fico muito feliz mesmo de estar contribuindo. Muitíssimo obrigado. Ótimo, obrigada. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ajudar o canal da Gazeta do Povo a atingir 1 milhão de inscritos, está bem pertinho. Curta o vídeo, comente, compartilhe, isso também ajuda a plataforma a entender que esse tipo de conteúdo interessa a muita gente e o algoritmo trabalha a nosso favor. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, o convite é para lá de especial. A Gazeta completou 104 anos agora no início de fevereiro, 104 anos em defesa dos mesmos valores da maior parte dos brasileiros. Defesa da democracia de verdade, não da boca para fora. Defesa do Estado de Direito, de verdade, não da boca para fora. Das nossas liberdades, de verdade, não da boca para fora. Enfim, defesa da vida desde a concepção, muitas convicções que são as mesmas que você e a sua família defendem. Para ajudar a manter vivo esse jornalismo único no Brasil, a Gazeta quer também você como assinante e está entregando 1 ano de assinatura pela metade do preço, R$ 12,90 por mês.
se você clicar no link que está na descrição do vídeo ou apontar a câmera do celular para esse QR Code da tela. Aproveite a promoção de aniversário e venha ler conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas. Eu e o deputado Marcel Van Hatten somos apenas 2 deles e te esperamos lá na Gazeta.